Olá pessoal, começando a aula de hoje pela correção da atividade da aula de ontem. A aula de ontem, a atividade que eu passei, era a continuação ainda sobre arranjo com repetição, permutação com repetição e permutação circular. Era uma atividade de fixação ainda sobre esses assuntos. A primeira questão: determine a quantidade de anagramas de cada palavra a seguir. A letra A, eu tenho a palavra banana. Você percebe que a palavra banana ela tem 6 letras. Das 6 letras, o A se repete 3 vezes e o N se repete 2 vezes. Dessa forma, então, nós vamos ter uma permutação com repetição das 6 letras da palavra banana com 3 e 2 repetições. 3 repetições do A e 2 repetições do N. Essa permutação com repetição, você pega o fatorial do todo, então 6 fatorial, sobre o fatorial aí das repetições. 3 fatorial vezes 2 fatorial. Desenvolve o 6 fatorial até o 3 fatorial, e lembrando que 2 fatorial dá 2. Então agora eu vou cancelar os 3 fatoriais, sobrou 6 vezes 5 vezes 4, dividido para 2. Resolvendo aí, 6 vezes 5 dá 30, 30 vezes 4 dá 120, quando eu dividir para 2, nós temos então 60 anagramas da palavra banana. A letra B traz a palavra atividade. Bem, atividade é uma palavra que ela é composta por 9 letras. Dessas 9 letras, o A se repete 2 vezes, o I se repete 2 vezes e o D se repete também 2 vezes. Então nós vamos ter assim uma permutação das 9 letras da palavra atividade com 2 e 2 repetições das letras que eu já falei. Isso é o fatorial do todo, então é 9 fatorial sobre o fatorial das repetições, por isso sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. Resolvendo então, 9 fatorial dá 362.880, faço aí na calculadora, por exemplo, 2 fatorial dá 2, então embaixo ficou 2 vezes 2 vezes 2. De maneira então que nós temos 362.880, dividido então para 8, que é 2 vezes 2 vezes 2. Quando eu dividir tudo isso para 8, nós temos então 45.360 anagramas da palavra atividade. A letra C, temos a palavra jabuticabeira. Essa palavra que ela é formada por 13 letras, das quais o A se repete 3 vezes, o B se repete 2 vezes e o I se repete 2 vezes. Então nós temos uma permutação das 13 letras da palavra jabuticabeira com 3, 2 e 2 repetições. Isso vai ser então 13 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. Resolvendo então, faça aí numa calculadora, é melhor. 3 fatorial vai dar aí 6 bilhões no caso, 227 milhões, 20.800, dividido por 3 fatorial, que é 6, e 2 fatorial, que é 2. Então, 6 vezes 2 vezes 2. Esse produto, 6 vezes 2 vezes 2, vai dar 24, que vai dividir os 6 bilhões, 227 milhões, 20.800. Quando a gente fizer, então, a divisão, nós vamos ter como resultado 259 milhões, 459.200 anagramas da palavra jabuticabeira. A letra D traz a palavra assessoria, que é uma palavra formada por 10 letras, das quais o A se repete 2 vezes e o S se repete 4 vezes. Portanto, então, nós temos uma permutação de 10 letras com 2 e 4 repetições. Resolvendo essa permutação, isso vai ser 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 4 fatorial. Resolvendo aí numa calculadora, o 10 fatorial vai dar 3.628.800 sobre 2 fatorial, que é 2, vezes 4 fatorial, que é 24. Bem, 2 vezes 24 dá 48, então nós temos aí 3.628.800 dividido por 48, o que vai me dar então 75.600 anagramas da palavra assessoria. A segunda questão: quantos números de 7 algarismos formados a partir dos algarismos do número 7.845.747 na letra A são pares? Vamos ter que avaliar direito essa segunda questão. Ela não é tão simples quanto parece.
Primeiro eu tenho que avaliar que para que um número seja par, ele tem que terminar, já que é a partir dos algarismos do número que consta aí no item 2, ele tem que terminar em 4 ou em 8. Então a gente vai ter que fazer caso a caso, né? A gente vai ter que analisar cada caso separado. O primeiro caso, vamos dizer que o número termina em 4. Bem, se o número termina em 4, então a gente pode permutar os 6 algarismos restantes, lembrando que o número 7.845.747, ele tem 7 algarismos, mas se eu já coloquei o 4 no final, então sobram 6 para eu permutar. Esses 6 algarismos que eu for permutar, deles o 7 se repete 3 vezes. Então, nesse caso, nós teremos uma permutação dos 6 algarismos com 3 repetições do 7. Isso vai ser 6 fatorial sobre 3 fatorial. 6 fatorial dá 720, 3 fatorial dá 6. Quando a gente dividir, nós temos então 120 números formados a partir dos algarismos do número do item 2, que são terminados em 4. Mas tem um segundo caso. Para o número ser par, ele pode terminar em 4, que eu já fiz, mas ele pode também terminar em 8. Bem, se o número termina em 8, então a gente pode permutar os outros 6 algarismos. Desses outros 6 algarismos, o 7 se repete 3 vezes e o 4 agora se repete 2 vezes. No caso anterior, o 4 não se repetia porque ele estava fixado lá no algarismo das unidades. Agora não, o 4 não está fixo, então eu posso permutar os dois 4s que nós temos aí no número. Bem, isso então é uma permutação dos 6 algarismos com 3 repetições do 7 e 2 repetições do 4. Então fica 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. 6 fatorial dá 720, 3 fatorial dá 6, 2 fatorial dá 2. 6 vezes 2 dá 12, então isso é 720 dividido para 12, que vai me dar então 60 números. Bem, o meu resultado final, eu posso ter número terminado em 4 ou em 8. Lembrem que na combinatória, o ou, princípio aditivo, tem que somar. Então, na hora que nós somarmos 120 do primeiro caso, mais 60 do segundo caso, nós vamos ter então um total de 180 números que são pares, formados a partir dos algarismos do número do item 2. A letra B. Quantos desses números são ímpares? Bem, para o número ser ímpar, ele tem que terminar em 5 ou em 7 a partir daqueles algarismos. Então, façamos de novo cada caso em separado. O primeiro caso, quando o número termina em 5. Bem, se o número termina em 5, a gente pode permutar os outros 6 algarismos, dos quais o 4 se repete 2 vezes e o 7 se repete 3 vezes. Isso é o segundo caso que a gente fez agora há pouco. Isso vai me dar uma permutação de 6 elementos com 3 e 2 repetições, que dá 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Isso vai me dar 720 dividido por 6 vezes 2, que dá 720 dividido para 12. Ou seja, como a gente já tinha feito no segundo caso do item anterior, nós temos aí então 60 números terminados em 5. Agora o segundo caso. O número pode terminar também em 7, e ao terminar em 7, ele continua sendo ímpar. Bem, nós podemos permutar os 6 algarismos restantes, dos quais o 4 se repete 2 vezes e o 7 se repete 2 vezes. Aí você diz, ué, mas não tem 3, 7? Tem 3, 7, mais um eu estou fixando nas unidades. Então o que eu posso permutar é só os outros 2, por isso que só repete 2 vezes que eu estou considerando. Isso então é uma permutação de 6 elementos com 2 e 2 repetições. A permutação de 6 elementos é 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. 6 fatorial dá 720, 2 fatorial dá 2, então embaixo vai ficar 2 vezes 2, que é 4. Então eu tenho 720 dividido para 4, ou seja, 180 números. Bem, do primeiro caso eu sei que tem 60 números terminados em 5, do segundo caso eu sei que tem 180 números terminados em 7. Os números que terminam em 5 ou em 7 é a soma desses dois casos. Então nós temos aí então um total de 240 números ímpares e que, portanto, terminam em 5 ou em 7. A letra C. São divisíveis por 5. Lembremos que para que um número seja divisível por 5,
ele tem que terminar em 0 ou em 5. Mas no número que nós temos no item 2, não tem 0, só tem 5. Então, obrigatoriamente, o número tem que terminar em 5. Mas número terminado em 5 é o que nós fizemos no primeiro caso do item B. E como a gente já viu, é só olhar aí para o seu lado esquerdo, já tem o cálculo todo feito. No primeiro caso do item B, nós temos então 60 números. Portanto, são 60 números que são divisíveis por 5. A letra D. Possuem os algarismos 8 e 5 juntos. Essa aí a gente deve tomar um pouco de atenção. Quando queremos determinar elementos que devem ficar juntos, os elementos que eu quero deixar junto, basta que eu considere como um só elemento. Então, já que eu quero deixar o 8 e o 5 juntos, eu considero o 8 e o 5 como um único elemento. Bem, feito isso, nós vamos ter que permutar os 6 elementos, que são os 5 algarismos restantes. Eu peguei o 8 e o 5, juntei, restam então 5 algarismos, mais o bloco do 85, mais o bloco do 8 e do 5. Então nós temos aí 6 elementos. Desses 6 elementos que eu vou permutar, deles o 4 se repete 2 vezes e o 7 se repete 3 vezes. Então, na verdade, isso é uma permutação com repetição de 6 elementos, com 3 repetições do 7 e 2 repetições do 4. Ok, mas não acabou. O que eu devo lembrar, que se eu não estiver muito atento eu não lembro, é que a gente pode ainda permutar o 5 e o 8. Por quê? Porque na hora que eu digo que o 5 e o 8 devem estar juntos, não é obrigado estar o 5 depois o 8, não. Eles podem estar juntos e na ordem invertida, tipo o 8 depois o 5. Bem, isso é uma permutação de 2. Portanto, então, nessa questão nós temos a permutação dos 6 grupos, com 3 repetições do 7 e 2 repetições do 4, multiplicado pela permutação do 8 e do 5, que eles podem ficar juntos, mas permutar entre si. A permutação com repetição vai me dar 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial, vezes a permutação do 2 me dá 2 fatorial. O que eu posso fazer? Eu posso resolver, já que é um número pequeno que vai dar aí. 6 fatorial dá 720, 3 fatorial dá 6, 2 fatorial dá 2. Corto 2 com 2, isso vai sobrar 720 dividido para 6. Quando eu fizer a divisão, nós temos então 120 números que terão aí o 5 e o 8 juntos. Lembrando que o 5 e o 8 juntos, como eu já falei, pode ser 5, 8 ou 8, 5. A terceira questão. A figura mostra a planta de um bairro de uma cidade. Uma pessoa quer caminhar do ponto A ao ponto B por um dos percursos mais curtos. Assim, ela caminhará sempre nos sentidos de baixo para cima, ou seja, sempre subindo, ou da esquerda para a direita. O número de percursos diferentes que essa pessoa poderá fazer de A até B é quanto? Ou seja, de quantas maneiras alguém pode ir de A até B, sempre só podendo andar para cima ou para a direita. Pessoal, essa questão tem uma interpretação legal, que você só pega a interpretação quando você tem visto alguma parecida com ela alguma vez na vida. Para ir de A até B, se vocês contarem aí, a pessoa tem que passar por 12 quarteirões. Desses 12 quarteirões, você percebe que é 5 para cima e 7 para a direita. Então você tem aí uma permutação dos 12 quarteirões, porque ela pode escolher qual quarteirão ela vai percorrer primeiro, então ela pode permutar, né? Então você tem uma permutação dos 12 quarteirões, dos quais 5 se repetem para cima e 7 se repetem para a direita. É isso mesmo, então. Se você já percebeu que isso é uma permutação com repetição, você acertou. Então aí nós temos, nesse caso aí, uma permutação dos 12 quarteirões com 5 repetições para cima e 7 para a direita. Isso aí é 12 fatorial sobre 5 fatorial vezes 7 fatorial. Eu vou desenvolver o 12 até chegar no 7. 5 fatorial dá 120 e vou repetir o 7 fatorial. Vou cortar o 7 fatorial e lembrem que 12 vezes 10 dá 120. Então eu corto o 12 e o 10 com 120. Daí vai sobrar então 11 vezes 9 vezes 8 sobre 1, porque eu cortei e todo mundo estava embaixo. Resolvendo então, nós temos 792 maneiras. Desse modo então a criatura tem 722 modos de ir de A até B, percorrer esses 12 quarteirões,
repetindo 5 quarteirões para cima e 7 quarteirões para a direita. De maneira que a resposta correta é a letra D. Bem, com isso então a gente finaliza a correção dessa atividade. Daqui a pouco eu retomo com a continuação desse nosso assunto.